Eu imaginei que o final de Bugassal seria bem triste, mas ainda assim eu chorei como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha visão a respeito do final de Bugassal, porque eu imagino que algumas pessoas devem ter ficado chateadas com o final de Bugassal, devem ter falado, poxa, a vida precisava terminar com tanta dor e sofrimento assim. Outras pessoas podem ficar confusas com relação a como a história se explica no final, e também tem a questão de que a série, ela meio que não te responde tudo. Ainda sobram algumas dúvidas. Eu já adianto pra você no início desse vídeo que existe uma probabilidade extremamente pequena da gente ter a segunda temporada. Os atores, eles já se despediram de Bugassal como se eles não fossem voltar pra continuar a trama. E em doramas, normalmente, é mais esperado que não tenhamos uma continuação do que tenhamos, ok? Eu explico pra vocês, inclusive, nesse meu vídeo, que eu vou deixar linkado no card e aqui na descrição também, que é um guia pra dorameiros de primeira viagem, que em doramas, normalmente, quando a gente vai assistir, seria mais ou menos a nossa minissérie, porque eles são pensados com começo, meio e fim. Então, a ideia é que você não tenha que se preocupar com a continuação da história, porque a ideia inicial não é ter continuação. Então, eu já adianto isso pra vocês já acalmarem o coração, que muito provavelmente não teremos continuação de Bugassal, até porque o ciclo foi encerrado. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, não esqueça o seu joinha, ele é fundamental para o crescimento do canal. Aproveita, compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o meu ponto de vista a respeito do final de Bugassal. E não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Mas sem mais delongas, bora papear então. Bugassal terminou sua história com 16 episódios, conforme era esperado. E depois de muito sofrer no decorrer desses 16 episódios, eu fiquei me perguntando como é que eles dariam pra gente um final feliz, porque parecia meio impossível pra mim encerrar aquela história sem que aquele ciclo fosse fechado. E de fato não teve jeito. Eles precisaram encerrar o ciclo para que assim os personagens tivessem uma remota chance de serem felizes em uma segunda, uma terceira, uma quarta vida, porque eles já tiveram várias vidas no decorrer dessa história até aqui. Então o que aconteceu? O que a gente descobriu lá no finalzinho de Bugassal? A história do nosso casal protagonista começa 1000 anos antes, quando ambos eram Bugassal. Os dois eram as duas únicas criaturas Bugassal dentro do planeta, e eles dividiam ali a vida juntos, né? Eles se amavam, eles se gostavam da maneira deles, e eles se completavam. No entanto, o que a gente vê é que ela, no caso, ela começou a ter uma certa empatia, ela começou a ficar humanizada demais quando ela encontrou as duas crianças, que no caso são a Shiho e o Do-yoon, né? Que depois a gente vê que eles crescem, eles viram a Shiho e o Do-yoon. Então, quando ela acaba se afeiçoando a essas duas crianças, ela percebe que para ela conseguir acompanhar o crescimento dessas duas crianças e proteger essas duas crianças, ela precisa estar com essas duas crianças. Ela não pode ficar lá com o Hwal, por exemplo. Só que isso causa uma ruptura entre os dois. Ele aceita isso, ele respeita essa vontade dela, ele deixa ela ir, porque ele tem a esperança de que eventualmente ela acabe voltando pra ele. Só que cada vez mais que ela passa junto com as crianças que depois já viram adultos, menos vontade ela tem de retornar lá pra vida dela antiga que ela tinha como Bugassal. E a gente vê que ela se envolve tanto com os seres humanos que ela chora. A gente aprende com o Hwal em um determinado momento da história que o Bugassal não chora. Quando o Bugassal chora é quando a gente vê o quão humanizado eles estão. Então a gente vê, por exemplo, várias vezes o Okurte chorando e tudo mais, fazendo aquele dramalhão todo, mas ele não necessariamente entendeu a humanidade. Quando a gente vê o Hwal e ela chorando, já é porque eles estão realmente sentindo algo pelos seres humanos. Eu vou explicar isso mais detalhadamente mais pra frente, mas só pra gente tirar isso daqui da frente então. Então ela acaba se envolvendo muito, ao ponto de ela ver a vida dela em risco, né, porque ela não pode morrer, mas os seres humanos ali, eles deram uma alternativa pra isso. Vamos desmembrar ela inteira, colocar cada parte dela num canto do mundo e resolver essa situação. E nem mesmo quando a vida das pessoas que ela gosta está sendo ameaçada, ela quer fazer algo mal para aquelas pessoas que estão ameaçando, porque ela prometeu pra Shiho que ela não faria nada de mal com os
seres humanos. Então ela tá extremamente humanizada, ela já não é mais aquele monstro que ela se mostrava ser no início, enfim. E aí a gente tem toda a situação acontecendo com o Rual, que ele acaba matando os seres humanos, inclusive acaba de certa forma também matando a Shiro e o Do-yoon, que são pessoas que ela esteve tentando proteger esse tempo todo, porque ele acreditou que ele estaria protegendo ela dos seres humanos. De certa forma ele estava de fato, mas ainda assim ele se mostrou como o monstro realmente que ele era naquele momento da história. E como que entrou o Okurte nessa história, né? Como que esse personagem se envolveu com dois Bugasal? A gente vê que eu não consigo ter ódio desse personagem, porque a gente vê que ele se tornou essa pessoa amargurada, essa pessoa ruim, egoísta, digamos assim, por conta da história dele como ser humano, né? Ele nasceu um cara muito doente, ele passou a vida inteira dele doente, e o pai dele nunca considerou ele realmente como alguém capaz, como um filho, sempre deixou ele extremamente de escanteio, abandonado, ao ponto de falar realmente em um momento da história que iria embora, levando o outro filho e deixando ele pra trás. Então dá pra entender por que ele tem todo esse trauma. Na verdade, ele vive como? Ele tem um coração egoísta, ele não conhece os limites, né? Ele não tem aquela limitação de isso é errado, isso é certo. Ele é egoísta, ele age em benefício próprio, mas a gente consegue ver da onde que isso surgiu. E aí, quando ele está lá matando o irmão, ele acaba tendo o encontro dele com a Bugasal e acaba fazendo com que ele consiga usar os Bugasal ali no caso para poder justificar a morte do irmão e para poder se livrar daquilo tudo. Só que o tiro meio que sai pela culatra porque ele acaba encontrando com o Rual e o Rual acaba roubando a alma dele, daí nasceu o buraco negro, né, no coração dele ali, roubou a alma dele para poder morrer como ser humano. E a gente vê que teve todo o link, por que um Bugasal precisa morrer pro outro morrer junto, enfim, toda essa parte da história foi explicadinha. E com isso, ele prometeu que, enquanto ele não fosse transformado novamente em Bugasal, ele ficaria atrás do Okurte para poder recuperar a parte Bugasal dele. Enfim, ele fez o Okurte prometer para ele que devolveria essa parte Bugasal dele em algum momento. Por isso que o Okurte fica atrás dele o tempo todo e vai lá e mata a família dele. Enfim, tem toda aquela história. Ou seja, a trama realmente, todo o rolê começa por causa da ganância e do egoísmo do Okurte, que envolveu dois monstros que nada tinha a ver na treta dele com a família dele. Só que tudo se intensifica porque o Rual prometeu que, enquanto ele vivesse, existiria uma maldição em cima daqueles que tentaram matar ele. Existia uma maldição em cima do detetive, que eventualmente iria perder o braço por conta da maldição. Existia uma maldição em cima da Shiro, que ela nunca poderia ter um filho. Existia uma maldição em cima do Do-yoon, que ele nunca conseguiria enxergar de forma completa, tanto que em toda a vida ele nasce cego, a mesma coisa com a Shiro. Então, quando o Rual percebe isso, ele fala, eu preciso encerrar esse ciclo. Mas existe apenas uma forma de encerrar esse ciclo, que é eu morrendo. Só que o que a gente vê aqui, da mesma forma que há 1000 anos atrás nós tivemos 3 figuras envolvidas para iniciar tudo isso, agora a gente teve essas 3 figuras também morrendo para finalizar tudo isso. E aí entra a questão de como que eles reencarnaram. Porque o Rual, tecnicamente, ele não poderia reencarnar. Ele é um Bugasal, ele não tem alma. Eu acho que eles reencarnaram sem maldição, inclusive. Eu acho que eles reencarnaram a Sangun porque ela já era ser humano, né? Ela morreu como ser humano, então ela poderia reencarnar mais uma vez. E o Rual, eu acho que ele reencarnou por conta da forma como ele morreu. Ele morreu fazendo um sacrifício, né? Pelos seres humanos. Por mais que ele tenha morrido como Bugasal e tenha morrido sem alma, ele morreu arrependido e ele morreu mais humano do que animal, porque ele teve todo aquele histórico de se humanizar durante a história. Ao contrário do Okurte, eu acho que o nosso vilãozinho, ele não reencarnaria porque ele morre como monstro. E na verdade, o Okurte, ele foi mais monstro, ele foi um ser humano que conseguiu ser mais monstro do que os monstros que nasceram monstros, né? Ele tinha mais amor pela vida dele como Bugasal do que ele tinha quando ele era um ser humano. E ele nunca compreendeu os vínculos realmente de amor e de respeito como um ser humano compreenderia. A gente vê isso com a relação dele com o Do-yoon, porque o Do-yoon é um personagem que foi muito próximo do Okurte, e mesmo os dois sendo extremamente próximos, ele não pensou 2 vezes antes de tentar matar o Do-yoon várias vezes, antes de machucar o Do-yoon, porque o Do-yoon eventualmente deixou de servir ao propósito que ele precisava. Então ele nunca teve essa humanidade que o Rual teve e que a Sangun teve. Outra coisa que eu achei super interessante é o fato de que nós tivemos o detetive morrendo e antes de morrer dando sangue dele pro Rual, para que o Rual ganhasse força e pudesse salvar a Sangun. E eu achei isso muito legal porque lá atrás a gente teve o mesmo personagem, só que na versão do pai do Rual, pedindo pra ele nunca tomar sangue humano. Então, de novo, são ciclos se encerrando. A gente teve um ciclo
que nasceu com ele pedindo pro Hwal nunca tomar sangue humano, e a gente tem esse ciclo se encerrando quando o detetive oferece o próprio sangue para que o Hwal pudesse se vingar do Occulté e pudesse dar um fim para tudo isso. Da mesma forma, eu acredito que tanto o detetive quanto a Shiho, quanto o Do-yoon, todos eles vão reencarnar novamente e reencontrar o Hwal e a Sang-won, porque independente de maldição ou não, uma coisa é certa, as pessoas que você, dentro da história, né, as pessoas que você uma vez encontrou na sua vida passada, você eventualmente vai encontrar de novo. E a gente vê que quando os dois se reencontram, a Shiho, por exemplo, já tá bem velhinha. O detetive certamente já deve ter reencarnado, porque ele morreu ali no mesmo período, se a gente for colocar todo mundo reencarnando junto. Então, eventualmente, eu acho que a história de todos eles acabaria se cruzando novamente. Eu fico muito curiosa pra saber, por exemplo, a respeito da Hye-suk, se ela reencarnaria junto pra poder voltar pra vida do Hwal e pra que eles pudessem ter uma chance de ter um relacionamento legal, porque um dos meus momentos incríveis, assim, que eu chorei muito, foi quando o Hwal fica tentando enganar a si mesmo com relação à morte dela. Ele fica extremamente triste, mas ele quer dar um de durão, que não faz a menor diferença, e ele se arrepende muito de ter negado que ela vivesse com ele todas as vezes que ela pediu. Tanto que depois a gente tem o Do-yoon lá pedindo pra morar com ele, e ele repensa e fala, não, vamos morar todo mundo junto, porque ele sente. Agora, uma das coisas que mais me fez querer chorar, assim, acho que eu chorei muito, foi o fato de que eles reencarnaram com a Shiho e o Do-yoon vivos ainda. Eles acabaram de morrer, eles já estão vivos de novo. Tanto que eles voltam pra casa, né, ela recebe a fotinha lá da carta que a Shiho enviou pra ela, e ela vai lá até a casa, que é onde eles se reencontram, e a fotinha deles tá lá na casa, sabe? Então, isso que mexeu mais comigo na história, saber que eles estão no mesmo período de tempo. Então, isso mexeu muito comigo, eu não sei porque, eu fiquei muito sentimental de pensar que eles poderiam ter reencarnado antes, pra dar tempo deles viverem a mesma história, ou eles poderiam ter reencarnado mais depois, pra recomeçar do zero, sabe? Sem ter essa lembrança na memória. Tem algumas perguntas que Bugasal não responde pra gente, mas eu acho que a história em si contou o que queria ser contado. Eu amei muito, 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 muito a cena que a Sang-won vai embora e no meio do caminho ela lembra do Hwal falando que eventualmente ele acabaria sozinho, e ela volta e os dois se abraçam. Aquele abraço pra mim fez, assim, a história ganhar um outro nível, sabe? Eu lamento muito que não tenha tido uma cena de beijo, mas ao mesmo tempo realmente não me faz muita falta. Não precisa disso pra eu entender que esse casal se ama, que esse casal se respeita e é destinado um pro outro. A história mostra isso de formas diferentes. Eu acho que todos os atores fizeram um trabalho sensacional. A entrega do nosso vilão foi simplesmente fantástica. Os protagonistas são incríveis. O Do-yoon foi o meu personagem favorito. Eu gosto muito dele e eu fiquei apaixonado pelo ator, assim. Eu acho que eu vou acompanhar um pouco mais a carreira dele. Mas sim, de forma geral foi incrível. Eu fiquei muito apaixonada por Bugasal e eu acho que a história foi contada de forma lindíssima e o final fez sentido pra mim, sim. Se você ficou com alguma dúvida com relação ao Bugasal, deixa aqui nos comentários. Se eu souber te responder, eu já te respondo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha nele. Aproveita pra se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!